E na sequência, clássico com o Vasco, clássico com o Fluminense e depois... Para do ofício do Flamengo, se estiver me escutando, vai me odiar. Tem que colocar para jogar. Se coloca o time titular, já para essa sofrência. E já... Alguns jogadores, para mim, na minha opinião, precisam jogar esse jogo. É um clássico. Eu acho que já tem uma decisão. Sim, vamos reforçar o time no clássico. Beleza. Mas o Flamengo, acredito que já tem que ir com o time principal. Não dá resolver agora, enquanto é tempo, mescla, manda uns jogadores mais experientes e tenta fazer os pontos necessários no Cariocão. Você jogaria então com os titulares ou pelo menos uma mescla a partir... Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo top. Eu trago pra você agora 2 cortes. Eu trago pra você o jogo aberto. Eu trago pra você agora a Sport TV falando a respeito do Flamengo e falando a respeito do clássico ou dos clássicos que o Flamengo irá enfrentar, que o Flamengo irá jogar agora. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Pra ser bem honesta, o Gil Vicente não é uma referência em termos de goleiros, mas o André estava por lá. Ele mesmo demorou para acreditar no interesse do Boto e do Felipe Luiz, foi dito na matéria. Só que agora ele vem para disputar, ou pelo menos ficar ali na sombra do Rossi. É uma aposta do Flamengo e é uma aposta para você boa, Rona? Boa, baita de um goleiro. Mas eu fico pensando aqui, a gente até estava tricotando aqui, né? O Hugo, né, que estava lá no Flamengo, impressionante o que fizeram, não deram essa moral toda e também teve uma época difícil lá também, acho que de tentar... Ele era muito imaturo. Muito novo também, né? Mas a verdade é que eu não sabia que o Flamengo estava precisando de goleiro. O Rossi é um baita de um goleiro, mas é na base do Flamengo, sempre revelou também grandes goleiros. No caso, o Hugo, a gente estava comentando. Eu não sei se precisaria... O Matheus Cunha saiu, né? Então, mas... na verdade, a cartada do Flamengo era no Brasão, né? Que não deu certo. Aí seria uma contratação E violenta. aí, Aliás, contra o Guarani foi o destaque total do Santos. Não, Aí no ano passado, né? Se não fosse o Brasão, o Santos tinha caído. E pra ser goleiro do Santos, o cara tem que ser um fenômeno mesmo. Porque vai o time pra ir bola no gol, hein? Mas imagina o Brasão indo pro Flamengo tendo um Rossi lá como titular. Então imagina se ele ia ficar no banco ou não. A briga que seria, de repente, interna ali. Mas tem muito com campeonato relação. esse ano, Edu. Tem muita coisa. Mas goleiro não gosta de mas ficar o de fora, goleiro não, pode não. se machucar a qualquer momento. sim. O futebol, ele apronta bastante. De repente, se você pede o Rossi, você tem que ter plena confiança que o André vai entrar e vai ser um goleiro do mesmo nível. O Flamengo tem que saber o que está fazendo. Agora, o Flamengo é lanterna por conta de jogar com o time sub-20. Nem o Felipe Luiz vem comandando os jogos, as partidas. E na sequência, clássico com o Vasco, clássico com o Fluminense e depois o Sampaio Correia do Dracena. O planejamento do Flamengo era esse, Renata. É claro que não esperava passar por essa dificuldade, principalmente jogando o Campeonato Carioca com um time de juniores, jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade da equipe principal. Agora, tem esses 3 jogos, são jogos importantes, até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca, né, é um campeonato diferente daqui do Campeonato Paulista, mas voltando o time titular, voltando com esses jogadores... Mas você jogaria então com os titulares ou pelo menos uma mescla a partir do jogo contra o Vasco? Eu mesclaria, até porque tá para dar ritmo também um pouco. Só que eles ganharam bastante tempo, né, Renata? Eu acho que já treinaram 2 semanas. Então, para alguns jogadores, de repente, já tá num nível bom para jogar e até mesmo para ganhar ritmo. Agora, outros jogadores precisam mais de tempo. Então, eu mesclaria sim, principalmente no momento difícil que o Flamengo está passando no Campeonato Carioca. E Cicinho, se por um acaso ficar disputando para não cair, vai ter um quadrangular, tem mais jogos ainda no calendário, não seria uma boa opção para o Flamengo. É melhor resolver agora, enquanto é tempo. Mescla, manda uns jogadores mais experientes e tenta fazer os pontos necessários no Cariocão. Talvez o único planejamento que não deu certo do Flamengo foi essa questão de colocar esses meninos para jogar e analisar esses jogadores e falar, ó, esse tem condições de estar no elenco principal, assim, assado. Porque esse era o planejamento e talvez isso tenha ido por água abaixo, porque o futebol apresentado pelos jogadores do Flamengo, assim, não teve nenhum que chamou muita atenção. Então isso é algo que o Flamengo provavelmente falou, olha, nós vamos ter que contratar além daquilo que esperávamos. Talvez essa tenha sido o resumo da história. Mas o Flamengo, acredito que já tem que ir com o time principal. Não dá para ficar flertando não, porque pode enfrentar dificuldade. Aquele dia que a bola não entra de jeito nenhum
E aí as coisas tendem a piorar, mas se coloca o time titular, já para essa sofrência Mas e também já não bola tem pra garantia frente. que vai ganhar também não, né, Cicinho? Não tem garantia, mas a Mas fica mais probabilidade é forte muito pra maior. gente. Sim, mas só que ali é clássico. Ali pode tudo acontecer. Por isso que não dá pra você ficar flertando, porque o rendimento dos jogadores que jogaram esses jogos foi bem abaixo daquilo que provavelmente o Felipe Luiz esperava. E no dia 17 de dezembro estava o Flamengo no outro lado do mundo, disputando, não é? O Intercontinental diante do PSG, indo para os pênaltis, e agora já está nessa loucura, a torcida pressionando para ter um clássico mais completo, um time mais forte. Seguinte. O Flamengo estreia contra a Portuguesa em partida válida pela 5ª rodada, né? Porque essa data aqui entraria em conflito com a final da Supercopa. Então estreia empatando em 1-1. Depois, perde para o Bangu e perde para o Volta Redonda, 2-1 e 3-0. Assim, o Flamengo chega à 3ª rodada. A gente falou de planejamento, é uma palavra muito repetida desde ontem, é verdade? E aí eu pergunto a vocês, mudar de ideia. Por exemplo, planejei ficções. Dependendo, eu acho que isso é até um elogio. Não, tá? não acho errado você mudar de opinião, não, gente. Que isso? Então, mas aí que eu ia chegar. Dependendo, acho que sou até como um elogio e não vejo problema nenhum também, e acho que dá pra achar as duas coisas, e mudar de ideia. Já fez uma pergunta retórica. Próximo assunto. Já. Você perguntou, e obrigada pelo debate. Valeu. Próximo assunto. Mas, ô Maria, eu acho o seguinte, vai. Se você pegar o que... Até para as informações que estão circulando, né? Eu acho que já tem uma decisão. Sim, vamos reforçar o time no Clássico. Beleza. Aí que vem, eu acho que a grande dúvida, que é o seguinte. Eu olho para trás e vou ver o meu elenco. Aí você tem jogador que está 70%, tem jogador que está 50%, tem jogador que está 80%, isso fisicamente, né? A avaliação física que tem um monitoramento, né? E quando você fala, o cara está a 60%, a capacidade dele é essa, e do outro lado tem o risco de lesão que vai aumentando, né? Assim, o Flamengo não pode perder o grande objetivo. O grande objetivo segue sendo o brasileiro, né? Ter o grupo legal pro brasileiro, mas tem uma emergência. Então, essa régua, você vai pegar até que percentual de jogadores prontos, né? Que deve ser, eu imagino, a briga do Felipe, talvez com a diretoria. Porque o Felipe, eu acho que ele não deve mudar muito a ideia dele de o brasileiro é o mais importante mesmo, e eu não quero arriscar demais. Posso arriscar um pouquinho. Talvez a diretoria que queira arrisca mais, porque só dois jogadores não resolve, né? A gente vai perder pro Vasco. E se perde pro Vasco, vão faltar 2 jogos, é isso, né? Falta o Fluminense e Sampaio Corrêa. Os 2 jogos que faltam. Ao Flamengo. E cá pra nós, né? Beleza, ganha do Sampaio Corrêa, vai para 4 pontos. Mas vai ter que pontuar contra o Fluminense. 4 pontos não deve livrar o Flamengo de quadrangular de rebaixamento. Então eu acho que essa é a decisão, né? O quanto que arrisca. Mas vai arriscar. Vai arriscar? Vai. A gente ainda não tem a informação derradeira, Tudo né? indica. Essa é a indicação, aponta pra isso? Eu não estou dando uma informação. Não, eu entendi. A minha mas opinião com base em informações pingadas, mas é a minha opinião. Ontem houve uma reunião para decidir por isso e, pelo que a gente está entendendo, não houve uma conclusão, né? Ou pelo menos um consenso. Isso seria discutido novamente hoje, né? Certo? Ramon, além de tudo, é um clássico. E aí? Planejamento do Flamengo, eu acho que tem que ser mantido. Eu só acho que, assim, alguns jogadores, por exemplo, vou citar aqui um que me veio na cabeça agora, tipo o Everton Araújo, que é um jogador que não é titular da equipe. Se ele tiver com 70% de condição, com 80% de condição, joga. Isso porque você precisa de um pouco de ritmo pro início do brasileiro, Exato. né? Alguns jogadores, pra mim, na minha opinião, precisam jogar esse jogo. É um clássico. Uma derrota no clássico, permanecer num possível quadrangular de rebaixamento do estadual pesa, por mais que você esteja jogando com o sub-20. Eu acho que você colocar jogadores experientes do elenco profissional, mais jogados, por mais que não estejam nas condições ideais agora, para o ofício do Flamengo, se estiver me escutando, vai me odiar. Tem que colocar para jogar. Você viu aí o Jogo Aberto e a turma do Sport TV falando a respeito do Flamengo, a respeito dos clássicos, a respeito da cavalaria do Flamengo, se deve retornar ou não. E na sua opinião, você acha que a cavalaria deve voltar? Deixe o seu like, se inscreve no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho aqui dentro da plataforma.